Olá, meu povo, a todos vocês, sejam muito bem-vindos à primeira edição do programa Ressoar de 2021, com muitas novidades, informação de qualidade e boas notícias. Olha, eu espero assim do fundo do meu coração que esse ano seja muito melhor que 2020 tem que ser, não é? Cheio de realizações na vida de vocês que estão aí do outro lado sempre com a gente. Muito obrigada, viu? E hoje vamos te mostrar como o período de isolamento social proporcionou aos idosos um verdadeiro mergulho no mundo digital. Para se manterem ativos, mesmo sem saírem de casa, eles precisaram se adaptar à tecnologia. Esse é apenas um dos temas do programa de hoje e você vai ver também. Mais uma história que vai te inspirar no quadro Conexão Social, com a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva. Em mais uma série de dicas de saúde, temos a honra de receber a doutora Roberta Genaro, que é especialista em emagrecimento consciente e alta performance. Fica aí porque o programa de hoje está imperdível. Se o distanciamento social representa um desafio à saúde mental do ser humano, para os idosos, principal grupo de risco da Covid-19, a situação fica ainda mais delicada. Mas onde haveria aquela solidão, muitos encontraram uma solução e se adaptaram à tecnologia para se manterem ativos mesmo dentro de casa. O uso de aplicativos de chamadas virtuais e redes sociais diminuem a distância entre os familiares e amigos, facilitando a realização de atividades, como consultas médicas e tornando mais leve a vida para a terceira idade. Adaptação. Essa é a palavra que resume Dona Valmira, professora de uma escola pública no Grajaú, zona sul de São Paulo, aos 70 anos de idade. Sem poder trabalhar presencialmente por causa da pandemia, a professora viu sua rotina mudar de uma hora para outra e foi praticamente obrigada a mergulhar no universo digital para realizar as atividades. No início, como eu não tinha conhecimento de tecnologia, praticamente de nada, eu só usava para fazer, para telefonar, mensagem de WhatsApp, nada mais que isso, quase sempre era isso. E eu fiquei assim muito ansiosa, porque eu sou uma pessoa muito assim de ação, de agir, contatos, e eu senti muita falta disso. Fiquei meio ansiosa assim. Aí eu vendo que estava acontecendo muitas coisas e eu não estava conseguindo fazer nada. Aí eu comecei a mexer, as pessoas também começando, vamos tentando. E aí eu fui começando pedindo ajuda, né, aqui, ali, errando. E até que eu fui conseguindo a me sintonizar um pouco. Hoje eu já consigo entrar lives em bastante coisas que eu não conseguia antes. Para a Dona Valmira, além da tecnologia servir como auxílio para as tarefas do trabalho, sobra tempo também para matar a saudade do netinho de apenas 1 ano de idade, por chamada de vídeo. Olá, bom dia. Bom dia, vovó. Bom dia, vovó. Cadê a vovó? Ela tá bem? É o meu filho? Tá bem, graças a Deus, tá tudo ótimo. Tá bem? Tá. Uma pesquisa do IBGE apontou que o Brasil tem cerca de 28 milhões de pessoas acima de 60 anos. E a cada ano que passa, esse número só tende a aumentar. Para essa psicóloga, a inclusão dos idosos no mundo digital é de extrema importância para a saúde física e mental, principalmente nesse período de isolamento. O principal é a gente entender que isso é fundamental não só para o idoso, para todo mundo. E que essa necessidade da digitalização, independente da pandemia, ela já acontecia. Se a gente pensa em termos de serviços essenciais, por exemplo, os serviços essenciais, quando você precisa fazer uma reclamação, você tem que entrar no app, você tem que mandar um e-mail. E isso fazia com que o idoso, de uma certa forma, se tornasse dependente das pessoas mais jovens. Eu acho que a pandemia trouxe, na verdade, uma oportunidade, né? Eles foram forçados a entrar na era digital
e, consequentemente, passaram a fazer parte. Eles foram incluídos no novo mundo. Então, eu acredito que isso tenha sido extremamente positivo. Dona Sônia descobriu um novo universo quando soube que poderia fazer consultas médicas por chamada de vídeo. A senhora da região sul de São Paulo não tinha o hábito de usar ferramentas digitais e, quando descobriu as possibilidades, foi amor à primeira vista. Eu tive uma dor de ouvido muito forte no final de semana. Eu tive assim, uma dor de ouvido forte mesmo. Tinha aquela história de não poder sair na pandemia. Eu estava recebendo WhatsApp e notícias que não era para sair. Aí eu fui usar a internet para pedir socorro. Eu fiquei maravilhada com essa coisinha tão pequena do meu celular. Foi uma bênção. A gente tem um costume que precisa do médico pessoalmente, entendeu? Mas eu fui tão bem atendida. Foi tão rápido o atendimento que eu fiquei encantada. Esta coisinha chamada telefone, para mim, tomou outro significado. Eu comecei a fazer terapia. Eu ganhei uma Bíblia quando eu casei. Nunca abri a Bíblia. Aí vi num Face que nem acompanho, calhou de eu ver assim, tipo propaganda, que iam ler a Bíblia na pandemia. Falei, não estou fazendo nada, vou acompanhar. Estamos terminando. Nunca imaginei na minha vida acompanhar uma leitura de Bíblia do Antigo Testamento inteirinho. Eu acho que a tecnologia pode trazer inúmeros benefícios. Pode fazer com que provoque algum isolamento para aquelas pessoas que, por alguma razão, estão querendo se distanciar? Pode, mas eu acho que tem mais benefícios do que malefícios, na medida em que a gente imagina que existem milhares de idosos com dificuldade de locomoção, por exemplo. E isso faz com que a tecnologia faz com que isso seja menos importante e que eles possam se aproximar das pessoas que eles gostam, dos entes queridos e das pessoas que estão em volta. Então, assim, eu queria fazer um convite para que essas pessoas se arriscassem um pouco mais e tentassem. Assim, não tem problema errar. É difícil? É claro que é difícil. É alguma coisa que não faz parte do universo. Se hoje em dia resolver, sei lá, fazer kitesurf, eu vou ter dificuldade. Agora, porque eu nunca fiz. Dito isso, não quer dizer que eu não vá conseguir. A gente só não vai conseguir se nunca tentar. Não existe idade nem tempo para aprender algo, né, meu povo? A tecnologia, ela tá aí para ser utilizada por todos e, por enquanto, a chamada de vídeo é forma mais segura de matar a saudade, sem dúvida nenhuma. O Ressoar faz um intervalo bem rápido, mas na volta tem mais uma edição do Conexão Social. Fica aí com a gente, porque é muito rápido, viu? Estamos de volta com a sua revista eletrônica de ótimas notícias. E agora eu te convido para se inspirar com mais uma história emocionante no quadro Conexão Social. Bora lá? Olá, Renata. Nossa convidada de hoje é empresária ativista, bacharel em Direito, presidente do Instituto Humanitas 360 e cofundadora do Espaço Cívico de Trabalho que reúne empreendedores sociais. Eu estou falando de Patrícia Vilela Marino. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra muito grande te receber aqui. Muito obrigada. Patrícia, você é um exemplo e um incentivo ao trabalho voluntariado em nosso país. Conta pra gente o que motivou você a se engajar nas causas sociais. Que bom você poder me fazer essa pergunta logo no começo. Eu acho que ela me dá a oportunidade de fazer um pano de fundo importante, uma retrospectiva também. Ser motivada. Eu acho que a gente é motivado na vida por explicações, experiências, exemplos. E na minha vida eu pude ter o direito e o privilégio
de ter os três, as explicações, os exemplos e as experiências. Experiências com certo grau de segurança emocional, segurança psíquica, segurança física, que me levaram a experimentar a diversidade desde muito pequena. E essas experiências com a diversidade, conhecendo realidades que definitivamente não era a minha realidade, eu creio que me motivaram a entender o porquê das diferenças, o porquê da diversidade e muito mais o porquê das desigualdades tão grandes que existem no nosso país. Porque se a gente não for motivado, Eunice, a gente acaba simplesmente agindo por reflexo. E quando nós agimos por reflexo, eu gosto de contar uma história que eu aprendi com meu sogro, professor doutor neurocirurgião. Nós usamos uma parte do nosso cérebro, que é o nosso cérebro reptiliano. Mas quando nós somos motivados e temos as experiências, as explicações e as oportunidades, nós desenvolvemos o nosso neocórtex. E esse neocórtex me motivou. Ele me ensinou que existe no ser humano qualidades ímpares e que nós não estamos aqui simplesmente para cumprir tabela, mas nós estamos aqui para modificar o mundo e sermos modificados enquanto nós modificamos. Essas foram as motivações. Com certeza, ser levada a lugares que poucas vezes as crianças são levadas. E eu fui, pela minha mãe e pelo meu pai. E esses lugares exerceram dentro de mim a oportunidade de questionar, de ter dúvidas, de ter medo e de poder encarar as dúvidas, os questionamentos e os medos. Essas foram as grandes motivações. E com certeza foram transformadoras e foram consolidadoras de uma personalidade, de uma identidade. E da pessoa que aqui vos fala hoje. Então, quando você era pequena, seus pais te colocavam em contato com outras realidades? Como é que eram as festas de aniversário, por exemplo? Essa história ela é bastante bonita, mas não por ser bonita ela é fácil. Minha mãe e meu pai decidiram que os meus aniversários, o aniversário da primogênita, então, seria celebrado na igreja de São Judas Tadeu. Minha mãe era bastante devota de São Judas e conhecia um dos sacerdotes, então, dessa congregação e gostava muito dele. Então, meu aniversário, desde o primeiro, eu fui levada a comemorar com 300 órfãos. Que experiência de diversidade! Eu com meu pai e com a minha mãe e toda a minha família, com 300 órfãos me cantando parabéns. E eu passei do 0 aos 26 anos, tendo essa experiência em determinados e diferentes momentos da minha vida, desde a minha primeira infância, tão importante, a minha adolescência, a minha fase pré-adulta, a minha fase adulta e já noiva para me casar então com o Ricardo. E todos esses questionamentos, desde ver o porquê que todos desse lado do bolo éramos brancos e porquê que quase todos do outro lado do bolo eram os negros ou os pardos. E por que eu tinha essa família e eles não tinham essa família. Eu quero te dizer que muitos questionamentos apareceram dentro de mim e me fizeram, sem dúvida, procurar essas respostas. Eu também posso me lembrar do meu primeiro amigo e eu tive essa lembrança há muito pouco tempo. Ele chamava Elvis e ele era o filho do caseiro da casa do lado da minha casa da praia. Você sabe que há pouco tempo eu fiz uma retrospectiva e eu me lembrava do Elvis apanhando. E ele apanhava muito. Um menino sem mãe e sem pai, criado pelos avós, com um problema de alcoolismo muito grande na casa, o que perfaz o cotidiano e a casa de muitos brasileiros. E eu ficava do outro lado do muro, escutando o Elvis apanhar. E várias vezes, dentro do meu entorno, Elvis foi tratado como negrinho. E esse foi o meu primeiro amigo. Hoje, quando eu faço as minhas andanças por aí, eu fico pensando quantos Elvis não estão nesses lugares por onde eu visito. Eu creio, sim, que levar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos a ter situações de adversidade com alguma segurança pode fazer com que dentro deles apareça uma chama de ser o transformador e ser transformado. Esse é um sentimento que a gente tem que criar nos nossos filhos, né?
E é isso que eu acho que motiva as pessoas a se importar com o outro. Isso. E aí eu queria que você falasse agora sobre o Humanitas 360. Você é fundadora do Instituto. Eu queria que você falasse das principais frentes de trabalho e como é que vocês atuam ali, quais são os projetos, a missão de vocês. Que boa essa oportunidade. Eu gosto de dizer que eu sou cofundadora do Humanitas, porque nós fizemos um instituto, eu, o Ricardo e o Daniel. O Daniel era recém-nascido e nós achamos importante passar essa experiência que eu tive para o Daniel. Então, desde pequenininho, ele tem me acompanhado a essas andanças, essas jornadas transformadoras de vidas, das nossas próprias vidas. E quando nós fizemos o Instituto, eu já tinha um movimento que se chamava a Plataforma Latino-Americana de Política de Drogas. O porquê? Eu, junto com vários amigos bastante influentes latino-americanos, nos encontrávamos como um coletivo para buscar saber quais eram os pontos de maior debilidade na sociedade latino-americana, guardadas as peculiaridades dos nossos países, ainda mais o nosso, que fala um idioma completamente diferente dos outros. E nós vimos que existia, sim, uma peculiaridade que era muito fragilizadora da nossa sociedade. E era exatamente as leis extremamente punitivistas que nós temos e que não são leis que criam proteções para depois dessa punição. Nós conformamos a plataforma com vários presidentes, ex-presidentes e dignatários bastante importantes na América Latina e, em seguida, eu vi a necessidade de que nós conformássemos isso num movimento oficial. Então, eu fundo a Humanitas, mantendo essa necessidade, essa responsabilidade de continuar fomentando o engajamento cívico na América Latina, mas nós decidimos fundar a Humanitas nos Estados Unidos. E por quê? Porque eu achava bastante importante ter uma organização que usufruísse de um ecossistema filantrópico bastante institucionalizado e bastante, inclusive, alinhado ao mercado financeiro, para que, em existindo a oportunidade, se não fomentando a oportunidade, nós pudéssemos trazer essa experiência para dentro do Brasil e começar uma transformação dentro do Brasil para esse ambiente filantrópico bastante institucionalizado, extremamente transparente e, por que não, cada vez mais aliado ao mercado financeiro para oferecer oportunidades. E nós fundamos a Humanitas, eu recebi em 2015 o status das agências americanas, inclusive o IRS americano, que seria então a Receita Federal Americana, o status de ser uma organização não filantrópica, ainda com a possibilidade de dedução de tributárias dos doadores. Eu não preciso nem dizer que com os assuntos que a Humanitas gosta de tratar, eu não tenho ainda os doadores, mas foi muito importante ter esse status e esse aval de credibilidade do governo. Hoje a Humanitas tem um braço de atuação bastante grande e forte aqui no Brasil e nós lidamos basicamente com o que eu gosto de chamar de 3 fluidos, porque não acredito nas coisas que sejam muito estáticas. E é exatamente a luta contra a criminalidade, mas oferecendo oportunidades, o fomento ao engajamento da sociedade civil como empoderada e detentora não só dos seus direitos, mas também de mobilização, de transformações e a luta para que nós sejamos uma sociedade menos punitiva e mais ofertadora de oportunidades. Eu queria que você falasse do trabalho que é feito com as mulheres que estão com a liberdade privada, né? Eu sei que vocês têm uma atuação forte também, sim, aqui no nosso estado e também fora. O cidadão brasileiro não conhece os seus sistemas e ele conhece superficialmente as realidades que lhe são trazidas por notícias, por algumas informações, mas a base de conhecimento ela ainda é bastante escassa. E nós vimos que existe um grande nível de preconceito na sociedade brasileira.
E esse nível de preconceito faz com que as pessoas tenham ou formem suas conclusões, seus pensamentos, de uma maneira às vezes um pouco rasa, principalmente em nichos ou ecossistemas da sociedade onde lhes falta a oportunidade da experiência, da explicação ou da exposição. E é exatamente no nosso sistema carcerário aonde existe talvez o maior nível de desconhecimento do cidadão com relação a esse sistema e a esse arcabouço jurídico. E nós então nos debruçamos a conhecer um pouco mais desse sistema e vimos também que é uma tônica na América Latina. Sistemas carcerários extremamente punitivistas, com pouca rede de proteção à saída dessa pessoa que foi privada de liberdade. Nos debruçamos a desenvolver, então, modelos de negócio. Como nós fazemos com que essas pessoas possam, enquanto privadas da sua liberdade, fazer com que essa privação valha a pena. E formamos, então, um modelo de negócio, uma unidade de negócio em torno do cooperativismo. São cooperativas sociais formadas dentro da unidade prisional, com pessoas privadas da sua liberdade, que depois seguem todo o processo da pena, para que quando eles estejam ou elas estejam fora, eles continuem sendo donos do seu próprio negócio, cooperados ou cooperadas, mas que ao sair já tenham uma referência. Ao sair, tenham, quem sabe, recebido todas as capacitações e as habilidades profissionais e socioemocionais que não tinham recebido antes, na sua fase de liberdade e não receberiam na sua falta de liberdade. Eu queria que você falasse também em relação à situação delas, né? De uma maneira geral, quais são os gaps que você identifica, já que você já tem uma experiência nessa área, que poderia ser transformado, que seriam oportunidades para que fizesse transformação social lá em outras áreas também? É muito importante a gente entender, e esse é um exercício cidadão, é um exercício de empatia e de compaixão, que ninguém nasceu com essa vocação criminosa. E aqueles, talvez poucos que nasceram, também não deveriam estar junto com aqueles que não nasceram. Ao não nascer com uma vocação criminosa, quer dizer que o crime ou a delinquência lhe veio na constância da sua vida. Portanto, o entorno é muito importante de ser analisado. Eu tento me colocar nesse lugar. Se eu não tivesse tido as oportunidades com essa segurança que nós comentamos antes, muito provavelmente eu não tivesse conseguido desenvolver as minhas habilidades. Suas habilidades, verdade. Não é? E as minhas opções de vida e as minhas escolhas não teriam muito provavelmente sido as escolhas e as opções de vida que eu tive. Portanto, eu não posso esperar que alguém que não foi à escola, que não teve a sua família, que não contou com um grupo social ou com um coletivo que me amparasse, fizesse as escolhas que eu fiz. As escolhas são outras. E essas outras escolhas, às vezes, fazem com que uma menina, nos seus 12 ou 13 anos, se apaixone por um delinquente. E ela vai para o tráfico e ela se engravida. Os pais, muitas vezes, não entendem essa gravidez. E essa menina está na rua. E essa menina, ao estar na rua, ela vai ser acolhida, não pelo seu entorno, não pela sua vizinhança. Ela vai ser acolhida por uma facção. E ela vai se tornar mais uma vítima desta situação de delinquência quase generalizada. Então, se eu consigo entender que as trajetórias de vida são diferentes mediante as oportunidades ou a falta dessa oportunidade, mediante a sua exposição positiva ou negativa, nociva, perniciosa ou engrandecedora, virtuosa, a vida toma diferentes rumos. E que, portanto, nós, hoje, precisamos mudar esse círculo vicioso para um círculo virtuoso. Eu queria que você falasse agora do projeto Tereza. Eu sei que é também uma marca de vocês, né? Você criou o projeto Tereza ali no Humanitas, com essas mulheres que estão privadas de liberdade. Fala um pouco desse projeto maravilhoso. A Humanitas se responsabilizou, junto com profissionais incríveis das artes, da identidade visual, a criar uma marca. Essa marca hoje funciona como uma holding, como um grande guarda-chuva.
Todas as cooperativas que eu acredito que nós teremos no Brasil, e eu acredito pautada num acordo que nós temos com o Conselho Nacional de Justiça, que nos apoia e nos incentiva, e eu devo essa responsabilidade a eles, é termos várias cooperativas debaixo desse guarda-chuva, desta marca. A Humanitas entendeu que isso custaria caro para cada uma das cooperativas. Vamos lembrar que cada uma das cooperativas é formada por essas cooperadas, que são as mulheres restritas da sua liberdade. Elas são as donas do seu negócio e a Humanitas funciona como uma incubadora nos primeiros 2 anos. Mas para que cada cooperativa tivesse a sua própria marca, ficaria complicado nós levarmos um movimento para frente. Nós precisamos de consolidação. Então, nós criamos uma marca que foi fruto de um trabalho com todos os nossos participantes. Da finalista de todos os nomes surgiu Tereza. Sabe por quê? Tereza tem um significado importante dentro do sistema. É como antigamente os presos ou as presas fugiam das nossas cadeias no interior. Eles davam os nós nas roupas de cama, jogavam aquilo pela janela, em tempos bastante diferentes dos tempos de hoje, e era como eles adquiriam a sua liberdade irregular. Conversando com as nossas cooperadas, elas entenderam a necessidade de nós ressignificarmos esse nome. E Tereza, então, passa a ser a maneira com que elas ganham a sua liberdade regular, legal, para que não haja reincidência. Essa é uma marca comercial. Ela tem todo um estudo mercadológico por detrás dela e é onde todas as cooperativas se encaixarão para que nós possamos fazer as nossas vendas online. Então, Tereza também é o nome da nossa loja online. E aí vocês têm produtos, né? Exatamente. Hoje, a cooperativa Cuxá, no Maranhão, começa a desenvolver a sua linha de produtos. A cooperativa Lili, que existiu dentro do Presídio Feminino 2, em Tremembé, com as suas egressas hoje, continua a sua linha de produção e todas as demais cooperativas vão poder gozar, usufruir do direito de venderem os seus produtos através da marca Tereza. E como é que são os produtos, a qualidade dos produtos? Esse é um exercício gostoso de ser feito. Estou vendo que você trouxe a sacola, né? Eu queria que trouxe. Você mostrasse. Aliás, essa sacola é para você. Ai, gente, que linda. Essa Olha é uma qualidade. sacola muito prática em que a gente pode usar para pôr as nossas compras, pode usar para colocar os nossos livros. E elas desenvolveram essa sacola com esta marca, que é a nossa marca Tereza, e com uma surpresa muito linda. Todas as etiquetas dos produtos Tereza vêm acompanhado de uma etiqueta que, se você quiser tirar, você não vai conseguir, de propósito, para que você possa conhecer a história de vida de uma dessas artesãs, de uma das cooperadas, de uma das novas empresárias que estão significando as suas vidas dentro do sistema. As histórias são feitas em 3 idiomas para que todos possam comprar, todos possam presentear dentro e fora do Brasil. É importante a gente dizer que todo o sistema prisional de todos os países tem problemas e o que nós precisamos é arranjar as nossas soluções. Essa é para você. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu fiquei impressionada com a qualidade, né? Olha, a Humanitas muito teve bem feito. Parceiros muito obrigada. maravilhosos. Vou guardar com o maior carinho e vou usar. Parabéns para vocês e para todos Obrigada. os voluntários do projeto. Agora, Patrícia, além de presidir o Humanitas, você também é sócia cofundadora do Espaço Cívico de Empreendedorismo Social. Queria que você falasse do objetivo do projeto e como é que ele funciona. O Cívico foi um sonho que eu tive e convidei algumas pessoas extremamente capacitadas a sonharem junto comigo. É onde nós erramos e nós erramos abertamente, é onde nós acertamos e também acertamos abertamente. Eu tive uma experiência muito maravilhosa de trabalhar junto com uma outra organização, que é o Telos, do Germano Guimarães. E dessa experiência maravilhosa de trabalhar junto e não só de compartilhar um espaço, mas compartilhar ideias e desenvolver relacionamento, quando a Humanitas cresce, eu pensei, mas por que eu vou para um outro lugar só para a Humanitas? Eu quero estar no meio de outras organizações que, assim como a Humanitas e o Telos, são organizações desbravadoras, organizações corajosas de empreendedores que eu gosto de chamar de cívico-sociais. Por que cívicos sociais? Porque a atitude cidadã é muito importante quando você vai endereçar uma causa social.
Se a sua atitude cidadã de você, pessoa física, não for uma atitude cidadã de integridade, muito provavelmente o seu projeto social vai sofrer, mais cedo ou mais tarde. Então, o empreendedor cívico-social é essa pessoa com a qual eu quero dividir os meus dias, é com a qual eu quero dividir anos da minha vida. E nós, então, passamos a buscar esses empreendedores que estariam dentro desse espaço físico, primeiramente, que é o cívico ali em Pinheiros. E aí nós nos conformamos nesse grupo de, então, 80 organizações, mais ou menos, esse número quase que muda todos os dias, mas em torno de 200, 250 pessoas nesse estabelecimento físico. E trabalhando juntos e procurando oportunidades e possibilidades desses empreendedores cívicos sociais também trabalharem entre si, se conhecerem e começamos a formar um ecossistema do empreendedorismo cívico-social. Essa força que o Brasil tem de sermos criativos, mas também oficializados, constituídos e parte de um sistema. Então é um coworking, mas não um coworking só de negócios, né? De impacto social, né? É por isso que eu digo que ele é uma comunidade. O que é uma comunidade? É quando você consegue ter amostras de empresas sociais, os negócios sociais, as startups, as organizações não governamentais com ou sem fim de lucro. Então nós temos um pouco de tudo em vários setores: ambiental, educacional, transporte, saúde, igualdade, justiça social, transparência. Por isso que eu sempre me nego a dizer que o cívico é esse lugar de compartilhar espaço, portanto um coworking, mas é um lugar para você ser, para você ter uma atitude, exercitar a sua atitude cidadã. É para que você se explore e seja explorado da melhor maneira possível para que haja um desenvolvimento humano. E como é que os empreendedores são selecionados? Porque é feito toda uma seleção, né? Tem todo um cuidado para entrar. Hoje nós estamos numa fase do que eu chamo de neofundação. Eu, junto com meu sócio, meu marido, com os nossos conselheiros, ao nosso nível de governança, com os nossos membros da comunidade, que hoje são membros virtuais e membros físicos, todos juntos envolvidos e liderados pela gestão de duas pessoas muito queridas, Maurício e Ana Luísa, que eu brinco que são o meu back office e o meu front office, todos unidos fazendo a neofundação do Cívico. Por quê? Existe um momento onde nós precisamos rever todos os nossos erros, todos os nossos acertos e redirecionarmos o nosso futuro. Essa neofundação constitui um manifesto e todas as organizações são convidadas a ler este manifesto, a assinar este manifesto e tem uma série de entrevistas. Nessas entrevistas nós vamos querer saber qual é o seu propósito, qual é o seu impacto cívico, socioambiental na sociedade, quem são os seus fundadores, se os fundadores estão diretamente envolvidos ou não diretamente envolvidos, porque eu acho muito importante que os fundadores estejam envolvidos no negócio. Sim, com certeza. Agora eu queria que você falasse, em 2019 você foi considerada pela revista Forbes uma das mulheres mais inspiradoras e empoderadas do Brasil. Essa é uma responsabilidade muito grande, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse título. Sim. Bom, eu sou grata ao título, mas eu acho que o título ele fica vazio se não tiver realmente uma atividade por detrás dele, não é? Se não tiver uma alma, um coração e eu creio que uma espiritualidade também. Esse título me responsabiliza ou me oportuniza também o fato de nós mantermos um movimento de empoderamento no nosso país, não é? De puxar algumas tomadas de decisão para dentro das nossas vidas, para dentro das nossas casas, Sim. De nos responsabilizarmos pelo que dá certo no nosso país, pelo que dá errado no nosso país, muito importante, de nós nos responsabilizarmos pelo outro, conhecido ou desconhecido. É um momento, inclusive, que nós vivemos hoje no Brasil, de vestirmos e nos investirmos de um luto coletivo. É para isso que existem os títulos, para que você possa se investir deles e que eles possam surtir transformações através de si.
esse luto coletivo de mais de 100 mil vidas perdidas, não é? E que se representam tantas milhares de famílias. Eu me sinto um pouco desconfortável com os títulos, é bem verdade, mas vivo tentando fazer com que eles sejam propulsores e promocionadores de transformações. Como é que você avalia a importância do investimento privado, né? O investimento social privado, para a transformação da sociedade no geral, né? Porque a gente tem hoje projetos maravilhosos de transformação social que precisam de investimento. Muito. E nem sempre todas as pessoas vão poder se envolver como você, que vai lá na frente, né? Então, fala dessa importância, Patrícia. Eu acredito que nós precisamos colocar não só o nosso dinheiro naquele lugar, mas o nosso investimento social privado, ele também vem na forma das nossas vidas, que nós precisamos colocar os nossos olhos, nós precisamos abrir os nossos ouvidos para que este investimento ele não seja simplesmente um cheque, ele não seja simplesmente uma cifra. Nós precisamos criar o fim das misérias e a oportunização de situações. Mas esse é o fim. O nosso fator financeiro, ele tem que ser meio, porque senão eu excluo milhões de brasileiros de fazerem o seu investimento social privado. O seu tempo é um investimento social privado. E se nós começarmos a nos coordenar e a nos organizar numa cadeia produtiva, aquele que não pode ofertar algo financeiro, oferta o seu tempo, oferta a sua habilidade emocional, oferta a sua capacidade profissional e nós começamos a criar cadeias produtivas do bem. Segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, eles registram que no Brasil a gente tem mais de 820 mil ONGs, institutos, fundações, isso registrado com CNPJ, né? E nesse período que a gente está vivendo agora, de pandemia, muitas dessas instituições tiveram que parar, né, com seus atendimentos e com seus trabalhos, enfim. E a gente sabe que muitas pessoas que dependiam desses trabalhos estão aí, nessa lacuna, as pessoas não estão sendo atendidas, né? Queria que você falasse como é que você enxerga o futuro desses trabalhos sociais, qual a dica que você dá, o que as pessoas que estão passando por isso agora poderiam fazer. Eu acredito que você, enquanto cidadão, tem uma responsabilidade pessoal, na sua pessoa física, para com fazer o bem, para com a melhoria da condição de vida do outro. Portanto, fazer o bem jamais pode ser uma justificativa para alguma coisa mal feita. Segundo, que eu acredito que hoje nós estamos vendo uma grande movimentação em termos de doações, o que eu acho lindo e maravilhoso. Porém, me preocupa a constância disso. Eu gostaria que toda essa pandemia e toda essa reinvenção que nós estamos sendo forçados e forjados a viver pudesse ser uma transformação realmente pessoal de cada um de nós. E sendo de cada um de nós, das instituições às quais nós pertencemos direta ou indiretamente. Portanto, criando sim políticas de fazer o bem, institucionalizando esse bem, de maneira em que, em algum momento, nós façamos não só doações, mas nós constituamos projetos e programas de curto, médio e longo prazo de apoio a grandes transformações que precisam ser feitas. Por isso é que eu acho que a incidência em política pública do capital social privado é muito importante. Por isso é que eu acredito nessa filantropia sistêmica e com metodologia, para destravar os entraves que o nosso poder público não consegue, que a iniciativa privada não vê, mas que o empreendedor cívico-social presencia, porque ele está ali no campo da batalha. E nós, eu me coloco também, né, como presidentes de instituto, e não só a gente, mas a gente se coloca, a gente está dando nossa cara para bater, vamos dizer assim. Nós temos a missão de sensibilizar, de engajar as pessoas em causas sociais, seja no Humanitas 360, no Instituto Ressoar,
ou aquela que arde o coração, porque o coração de todas as pessoas arde, com certeza, por uma causa. Então, eu acho que o nosso papel aqui é esse, e eu queria que você falasse para essas pessoas agora, por que elas devem se engajar? Por que o coração delas arde, né? Porque a gente precisa motivar as pessoas, e o nosso objetivo aqui é esse, de realmente ajudar, de realmente fazer transformação social, né? Exato. Sermos porta-voz disso. Então, por favor, dê essa sua mensagem para essas pessoas. É muito importante porque nós não fomos nem criados, nem colocados neste momento, nesta vida, para que nós nos fechássemos. Nós somos seres absolutamente relacionais e relacionáveis. E é no relacionamento com o outro que nós nos melhoramos. É no relacionamento com o outro que nós nos constituímos verdadeiramente como seres humanos. É se preocupando com o sofrimento do outro e vivendo de alguma maneira esse sofrimento que nós nos desenvolvemos e nos descobrimos. É no viver o luto do desconhecido que nós podemos passar por situações nas nossas vidas que nos vão fortalecer num futuro. E nós vamos poder, então, gerar gerações mais compassivas, não complacentes, compassivas, que nós vamos poder criar uma geração que verdadeiramente veja essa enormidade de terra não só como seu país, mas como sua nação. Aquele lugar para onde você quer voltar, aquele lugar que você quer estar, aquele lugar que te referencia como gente. É muito importante que nós vivamos não só as nossas experiências, mas que nós possamos compartilhar das experiências do outro. Nós precisamos olhar para o menos privilegiado com olhos de amor e nós precisamos nos olhar como super privilegiados com olhos de responsabilidade. Eu não acredito mais num país onde as pessoas vão continuar lutando para defender os seus privilégios, mas que elas vão começar a abrir mão dos seus privilégios para que mais pessoas possam exercer os seus direitos. Então, eu queria que você desse mais algum recado, falasse mais alguma coisa sobre Humanitas, deixasse seus contatos. E eu já queria aproveitar para te agradecer mais uma vez a presença. Obrigada. Tenho certeza que foi muito enriquecedor. Foi para mim, certamente para as pessoas que vão assistir, Obrigada. Que vão poder conhecer o seu trabalho mais ainda e saber o quanto que vocês têm feito a diferença. Eu acho que projetos assim vale muito a pena a gente divulgar e é para isso que a gente existe. É uma honra muito grande do Instituto Ressoar e do Programa Ressoar te receber aqui. Obrigada. Eu queria agradecer a todos os que me receberam aqui hoje, a vocês que estão aí por detrás, que certamente esse programa não existiria se vocês não estivessem bravamente lutando nesse momento de pandemia. Eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e dizer que é um momento realmente de nós nos compadecermos. Apesar de não conhecê-los, eu me compadeço do sofrimento de vocês. E dizer que é num momento desse que a gente pode realmente reconstituir, reescrever, restituir a história de um país. Eu quero também agradecer e me dirigir a todas as famílias que têm seus entes privados de liberdade nessa hora, porque vocês não estão tendo notícias dos seus queridos, vocês não estão sabendo o que está acontecendo lá dentro. A Humanitas conseguiu fazer as visitas virtuais sociais acontecerem plenamente no Maranhão, mas eu gostaria que isso estivesse acontecendo no Brasil inteiro. Eu me compadeço com vocês, aqueles que estão lá dentro e que não estão me vendo nesse momento, e os servidores públicos, tanto da área de saúde quanto do sistema prisional. Aos fisioterapeutas pulmonares, aos da enfermagem, às guardas e os guardas penitenciários que estão sendo tão contaminados nesse momento. Eu queria mandar para vocês o meu carinho e se vocês estão sendo contaminados neste momento, não percam a esperança. Não percam a esperança de dias melhores, porque eu sei que trabalhando para isso vocês estão. Muito obrigada.
Que bacana. Para quem quer encontrar o Humanitas, você nas redes sociais, se você quiser deixar o site, A gente tem Instagram. todos os nossos endereços, como Humanitas 360, o e-mail presidencia@humanitas360.org e nas redes sociais Humanitas 360. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bacana mesmo. Muito obrigada, Ionice, por trazer essas histórias que despertam tanta motivação em muita gente. Agora, nós vamos para uma pausa, mas fica aí que na volta tem mais programa Ressoar. Estamos de volta com o programa Ressoar e o assunto agora é saúde. A querida doutora Roberta Genaro, especialista em emagrecimento consciente e alta performance, estreia no quadro Ressoar Vida e Saúde. E para começar, vamos falar de um assunto que tem incomodado muita gente nessa pandemia, o sono. Você sabia que a qualidade dele pode interferir e muito em nosso metabolismo e produtividade? Doutora Roberta, explica pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Roberta Genaro, médica especialista em medicina de precisão e alta performance. E eu estou muito feliz com o convite que eu recebi aqui do programa Ressoar para participar desse quadro incrível, Ressoar Vida e Saúde. E nos próximos dias a gente vai estar falando sobre assuntos super importantes para a sua saúde. E a gente vai começar com um assunto que é fundamental e eu considero essencial para a vida de qualquer pessoa. A gente vai começar essa série falando sobre o sono. Então, se você quiser aprender sobre como melhorar a sua qualidade de vida através do sono, vem comigo! Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a importância do sono. O sono, ele é fundamental para que a gente possa reestabelecer as conexões do nosso corpo. O sono, ele é importante para a gente passar por uma etapa de regeneração e de reparação das nossas células. Durante o período do sono, nós temos as características voltadas para os nossos hormônios, que são substâncias fundamentais para a gente poder ter qualidade de vida. Então, durante o período do sono, você faz o reparo de toda a sua máquina através desse reequilíbrio hormonal. E olha, a importância de você entender as coisas que atrapalham o seu sono é fundamental. Por exemplo, quando você fica muito tempo mexendo no celular, assistindo série, mexendo em aparelhos eletrônicos antes do sono, isso vai atrapalhar o tipo de qualidade de sono que você vai ter. Porque você precisa passar pelas 4 fases de sono para que você realmente tenha esse período de regeneração e recuperação. E para isso é muito importante você fazer uma higiene do seu sono. E o que é essa higiene do seu sono? 1 hora antes de você dormir, a primeira coisa que você precisa fazer é desligar todos os tipos de aparelhos eletrônicos que possam atrapalhar a frequência desse sono. Você precisa também relaxar a sua mente. E você pode relaxar a sua mente através de pequenos hábitos que você vai implantar a partir de agora no seu dia a dia. Cuidar da sua alimentação é muito importante. Você não vai mais jantar 10 horas da noite. Você vai preferir jantar no período onde a gente tem a luz do sol. Porque o sol, ele é fundamental para o seu processo digestivo. Uma outra dica super importante é que antes de você dormir, você precisa relaxar o seu corpo. E para relaxar, nada melhor do que um banho morno, um banho quentinho, para o seu corpo começar a entender que você está desligando esse sistema. Essa etapa de desligar o sistema é fundamental para o seu corpo começar a entrar nessa parte de regeneração e de recuperação. E uma outra coisa que ajuda muito no período de sono é você trabalhar com a aromaterapia. Então, o que é a aromaterapia? A aromaterapia é uma técnica milenar onde a gente utiliza de óleos essenciais para melhorar a qualidade do seu ambiente. Você pode utilizar pequenos difusores para você acrescentar esses óleos essenciais e fazer com que o seu ambiente tenha uma característica, um cheiro de relaxamento. E dentre as opções que a gente tem da aromaterapia, uma aromaterapia muito indicada é a lavanda. Muita gente conhece os benefícios da lavanda e eles realmente funcionam. Então,
todos os dias antes de você dormir, utilizar um olhinho de lavanda, seja num difusor ou pingar uma gotinha em cada ponta do seu travesseiro, vai ajudar muito a melhorar a qualidade do seu sono. A segunda dica que eu posso te dar, além da aromaterapia, é a utilização de alguns tipos de mantras ou até mesmo de orações, se você tiver alguma religião. Quando você se conecta com o seu interior, com o universo, com a natureza, essa conexão vai facilitar para que o seu organismo ele entre em equilíbrio e os seus hormônios eles comecem a restaurar cada uma das funções das suas células. E a partir do momento em que você coloca o seu sono em dia, a sua produtividade, a sua qualidade de vida e a sua disposição serão completamente diferentes. Eu te garanto que se você executar essas 3 dicas que eu coloquei para você durante pelo menos uma semana, você vai perceber uma melhora absurda na sua qualidade de vida. Quem não dorme não emagrece, quem não dorme fica doente, quem não dorme envelhece. Então é muito importante você colocar o seu sono como uma prioridade na sua vida e a partir de agora valorizar cada um dos momentos onde você vai usar o seu sono como uma ferramenta fundamental para ter mais saúde, disposição, energia e qualidade de vida. Essas foram as dicas de hoje. Agora que você já sabe o quanto é importante cuidar do seu sono, eu espero que você coloque todas essas dicas em prática, hein? E ó, a gente se vê na próxima edição, onde eu vou estar ensinando para você técnicas de como você pode se livrar dessa ansiedade que eu tenho certeza que atrapalha a sua vida no dia a dia. Eu te vejo na próxima edição. Um beijo grande! Agora que vocês já sabem como é importante dormir bem, bora prestar mais atenção na qualidade do nosso sono. Fique ligado que semana que vem a doutora Roberta volta com mais dicas incríveis. E o programa Ressoar de hoje está ficando por aqui. Se você gostou das matérias e quer assistir novamente, se inscreva no canal do Ressoar no YouTube e siga a gente também em todas as redes sociais. Meu povo, muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos novamente na semana que vem. Um ótimo domingo e um maravilhoso 2021 para todos nós.